Não pode tocar outra coisa, só pode tocar frevo. Então o Pascoal quer que toque New York, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Quer que toque Paul Ray Anka, Conniff. Nil Sedaka, Não dá, Pascoal. Mas agora, Pascoal, hoje é dia de Corinthians e Palmeiras. Eu sei que você já acordou nervoso, porque todo mundo que gosta de futebol gosta de um Corinthians e Palmeiras, principalmente quem mora em São Paulo. Agora, ontem, o torcedor, o Corinthians foi treinar na arena. Né? Até porque aquele lance lá, toda hora tá todo mundo escorregando. Mais uma sugestão do Mano. Todo mundo tá escorregando, escorrega pra cá, escorrega pra lá. E aí abriram ontem a Arena Corinthians pra torcida do Corinthians. Sim. Então vamos ver a torcida do Corinthians no treino do time ontem lá na Arena. Vamos ver. Quando é o Felipe Melo que fala dando carrinho, dando porrada, não é? Isso é um termo usado pela torcida, Benja. Larga de ser fresco. Não, eu não tô sendo fresco. Eu tô falando. O Felipe Melo, quando fala dando carrinho, porrada, todo mundo enche o saco. Tá aí a torcida. Mas quem enche o saco? Eu, inclusive, falei que o Felipe Melo, naquela oportunidade, ele não deveria ter dito o termo, mas se ele quiser dar porrada dentro de campo, tem que dar, porque o futebol tem contato, tem que parar de frescura. Tem que parar de frescura. Verdade, primeiro futebol que eu tem vejo o muito Sormani mimimi, concordando cara. com você. Não, mas é verdade, o futebol tem muito mimimi. Qualquer coisa que se diga, o cara falou que vai dar uma porrada. A porrada é em sentido figurado. Não quer dizer que ele vá bater no adversário, mas ele vai chegar mais junto, e é normal. Esse tipo de termo utilizado pela torcida... Alongamento. Alongamento, ô Sormani. Pra não ferrar o joelho. Treinando pra dançar rockabilly. Não, tem um elástico na perna. Ali. Levantado ali, você viu? Te catar, isso daí faz parte do treinamento. Mas eu acho legal, Benja, a atitude da diretoria do Corinthians de ter aberto os portões ali para que a torcida pudesse entrar também. Por mais que isso pareça pressão, não é. A torcida do Corinthians ontem foi lá para apoiar o grupo de jogadores, cara. E digo mais, o jogador que joga no Corinthians, que não gosta desse tipo de comportamento, tem que pedir para ir embora. Porque o Corinthians sempre foi assim desde 1910, Pascoal. Tem que parar de mimimi. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. O senhor vai estar onde hoje? Hoje estarei à noite, se Deus quiser, na Arena Corinthians. Mas só para assistir o jogo. Não Mas quer o quê? Que ele vai jogar? Ele vai apitar o jogo. Só que ele apite o sem jogo. torcer, eu tô ligando. Sem torcer. Só quer que ele apite. Pascoal, Ó, árbitro de hoje. mais um, pô. Mais um pra apitar? Pascoal, esse jogo, na história do futebol mundial, significa como se fosse, talvez, para um católico beijar a mão do Papa. O cara que gosta de futebol, o cara tem que assistir o Corinthians e Palmeiras, cara. Pelo menos uma vez na vida. É uma chance que as pessoas têm, por exemplo, o cara que mora em Londres, ele não tem essa chance. Olha lá as imagens da torcida ontem lá. É bacana, cara, é bacana. Isso daí É bacana ver. A única chance de ver bandeira na arquibancada, né? Pois é, verdade, infelizmente. A ideia de treinar na arena é muito boa. O Palmeiras tem se utilizado disso nesses últimos tempos, ainda com mais frequência, e a arena do Corinthians deve ser utilizada para isso também, porque muitos jogadores nem jogaram direito na arena do Corinthians, então às vezes não sabe o tipo de calçado para usar, a chuteira misto, a chuteira de É trava. bom usar logo, porque não sabe até quando vai ter, né? Não, terá eternamente. Como assim? Terá eternamente. Apesar da sua ironia, estão o Corinthians querendo ele vai devolver pagar o esse? estádio. O Corinthians vai pagar o O estádio. Carille escalou o Corinthians? Escalou. Com uma novidade no meio-campo que eu acho Não, uma escalou o novidade. Palmeiras. Duas novidades que são, para mim, importantíssimas. O Casim como centroavante, uma demonstração de que ele ganhou a posição. Você fala, cara. Mas é a pergunta cretina que o Benja fez. O Carille escalou o Corinthians, aí ele falou, não, escalou o Palmeiras. Tá certo, Flávio Mas Gomes. presta atenção, se queria que eu fizesse a frase como o Carille escalou. Não, Já você escalou poderia ter o dito time, assim, o time. escalou o time, pô. Eu tá tentei certo, te tá dar uma certo. mão, tentei te dar uma mão. Você vê que eu não levei em consideração. Tá certo. Aí o rapazinho ali, que veio vestido de árbitro de futebol Tá hoje, certo. ele só tá Daqui dando a uma... pouco- Nada, Tá ele certo, tá de daqui a- amarelo porque ele vai no jogo hoje à noite, vai certo. torcer pro Corinthians. Tá Ó, certo, daqui a pouco. outro jogo. Tá certo essa união de falar, vocês. Vocês Posso falar das novidades do Pode, Corinthians? eu tô só falando que tá certo essa união de vocês, que daqui a pouco eu tenho tweets pra ler. O Casim vai como centroavante, com o Jô ficando no banco de reservas. Mais um que me ouve. Me ouviu o Carille. Pô, mas deixa o Pascoal E o dar uma Maicon informação. no meio-campo, que eu acho uma ótima ideia do treinador. Também me ouviu. Uma ótima ideia do técnico do Corinthians para criar uma situação nova no meio-campo. O titular dessa partida, o Pascoal, seria o Camacho. Então, quando você fala, só um minuto, vamos colocar então os prováveis times aí. O do Corinthians já não é provável, já está escalado. Então, Sim. Ou vamos colocar aí os campinhos aí, o time do Corinthians e o provável time do Palmeiras.
E o Mano vai falando aí. E o Camacho ele seria o titular para essa partida, Benja, caso houvesse a possibilidade. Aqui, infelizmente, aconteceu aquele acidente com o pai dele, que acabou ocasionando na morte do pai do Camacho no domingo passado, e ele foi dispensado aí para ficar essa semana aí descansando. Por né? falar em falecimento, hoje também faleceu em São Paulo de manhã um conselheiro muito antigo do Corinthians, que era um cara muito querido por todos, que descansa em paz, que é o Luiz César Granieri, que era amigo nosso aí de mais de 20 anos. É uma pena de ele falecer hoje de manhã. Mas então, Benja, só com relação a essa escalação do Carille, parabéns, cara, ó. Porque seria muito mais fácil. Essa pra seria qualquer a sua treinador. escalação? Seria, Pascoal. Hoje, dentro do que o Carille utilizou... Mas é sua orientação? Não, eu penso como ele. Eu não oriento ninguém, Pascoal. Seria muita Na pretensão outra vez você minha. mexeu no time. Você viu aquele dia lá, você mexeu. Seria muita pretensão minha, eu falo de brincadeira aqui, mas tá na cara que o Carille tem as convicções dele e ele optou pela melhor escalação no meu consentimento também. Porque o negócio é o seguinte, Pascoal, analisa. A linha defensiva é aquela que vai ser utilizada mesmo, com o Fagner na direita, aí você tem ali Pablo Balbuena e o Guilherme Arana, isso daí ninguém mexe. O cabeça de área é o Gabriel Giroto. Aí você tem aquela linha de 4 ali. Começa com o Romero na direita. Aí você tem Rodriguinho. Aí você põe o Maicon, que na minha opinião... Mas o nosso aí... campinho tá no 4-3-3. Não, é para ilustrar, né? O 4-4, só pra- o 4-1-4-1 é a variante do Não, 4-3-3. Aí a gente precisa entender esse negócio. Não, você tá O cara entendendo. tá seu bem em irmão. casa, fica confuso. Você tá entendendo. Então, naquela linha de 4 mais avançada ali na frente do volante, você vai ter ali na direita o Romero, aí você tem Rodriguinho, o meu querido Maicon, que esse moleque aí merece uma oportunidade, nada melhor do que um clássico, para que ele possa mostrar serviço, e o Marlone fechando ali na esquerda. E na frente centralizado do Casim. Seria muito mais prático para qualquer treinador colocar o Jô e tirar o peso das costas e falar, opa, coloquei o Jô. A responsabilidade tá com ele. Mas parabéns pro Carille, porque teve personalidade, colocou 2 caras aí que eu também concordo plenamente. O primeiro é o Casim lá na frente com a camisa 9, fazendo a função de centroavante, e o segundo é o Maicon, que é um menino que tem muita qualidade e tá jogando mais bola do que o Felipe Fábio Bastos. Sormani, time por time, é óbvio que o Palmeiras hoje tem um time melhor que o do Corinthians. Mas clássico, jogando em casa, você acha que a postura do time do Corinthians hoje pode surpreender? Porque o que se espera talvez é a atitude, é uma postura diferente, né? Porque outras coisas não dá você para esperar ainda, né? Tem o que esperar? Não, ô Benja, aí é um tremendo clássico do futebol brasileiro, né? E o ânimo, né? O sentimento dos jogadores quando eles entram em campo, uma emocional partida desse pesa tipo. nesse clássico, Opa, demais, demais. Aliás, você não precisa nem fazer preleção. Psicológico. É só Não botar a precisa- torcida gritando. não precisa nem fazer preleção. Você tem que botar esse jogo no quadro e explicar o que você quer dos seus jogadores em campo. Não precisa nem fazer preleção. Aquelas coisas de levantar o tom de voz no vestiário, bababá, aquela coisa catártica, tá? Você não precisa fazer nada disso. Esse jogo... Aquelas palestras motivacionais. Não precisa. Porque quem não sente um jogo desse, não pode jogar nem no Corinthians nem no Palmeiras. Não pode jogar em nenhum desses 2 times. Isso faz com que o componente do estado de espírito, da vontade, ele seja muito importante num jogo como esse. Esse é um jogo, talvez, quem mostrar mais vontade em campo tem mais chance de vencer do que aquele que jogar melhor. Porque a vontade, ela pode superar as deficiências que um time pode ter em relação ao outro. Nesse caso, o Corinthians em relação ao Palmeiras. O Palmeiras é mais time que o Corinthians, gente. É só olhar. Todo mundo sabe isso. Até o corintiano sabe disso. Agora, dentro da Arena de Itaquera, só torcedor do Corinthians. Eu imagino 30 mil pessoas essa noite. Tinha de encher, hein? Tinha que botar 40 mil lá. Eu acho que o ideal seria 40 mil. Mas Tô falando em 20, pô. Não. Não, Esse é jamais, jogo para 40 mil, mas espero uns Hoje acho 30 que mil. vão. Então eu acho que com essa torcida, com o histórico, com a importância, com o significado desse clássico, as forças vão se igualar. O Palmeiras tem mais técnica, mas o Corinthians vai estar jogando num ambiente que é muito mais favorável a ele. Então, por isso eu acho, quando eu falei no começo do jogo, que esse é um jogo para empate. Tem cobrança a mais pro Corinthians ou você acha que pelo fato do Eduardo Batista, Flavinho, os dois entram super pressionados? Eu acho que entrariam... O Eduardo Batista entraria muito pressionado se ele não tivesse vencido o último jogo. Acho que a vitória do Palmeiras em cima do Linense aplacou um pouco a ira da torcida do Palmeiras. E até né? a forma do jogo, né? Também o Palmeiras jogando razoavelmente. Ele deu sorte de pegar um adversário, olho. de pegar um adversário fácil depois de atuações pouco convincentes e tal. O Carille não me parece muito pressionado. Acho que o torcedor do Corinthians é muito mais tolerante com ele do que foi, por exemplo, com o Oswaldo de Oliveira e do que foi com o Cristóvão.
um pouco pelo fato de ele ter uma história recente lá no clube, ter sido auxiliar do Tite, esse tipo tem de a cara coisa. do terrão, você não acha? Ele Você olha pra cara não tem. dele, o Ele Oswaldo não tem tem olhos azuis, é loiro de olhos azuis. Não tem cara de técnico. Eu diria o seguinte, eu diria que ele não tem, ele pode gozar de uma certa desconfiança, mas ele não tem rejeição, né? É diferente dos últimos 2 técnicos do Corinthians que tinham rejeição mesmo, né? O Carille, o torcedor do Corinthians, está lá meio que, pô, vamos ver, vamos torcer para dar certo e tal. Acho que nenhum dos dois hoje cai se perder, a não ser que perca de uma forma muito incomum, né? Uma goleada, o time jogando muito mal. Eu não acho que esse clássico é para derrubar técnico nessa situação. Se os 2 times viessem de resultados ruins, isso poderia acontecer, mas não é o caso. O Corinthians vem vencendo, jogando na continha do chá ali, mas ganhando, e o Palmeiras ganhou o último jogo. Então acho que nenhum dos dois entra muito pressionado, Benja. Se tivessem perdido os jogos anteriores, eu acho que era jogo para derrubar um dos dois. Ô, Pascoalzinho, o Flavinho fala que os dois não entram tão pressionados assim. Mas vamos lá, no campo da suposição. Corinthians ganha e ganha bem. Ou Palmeiras ganha e ganha bem. É o que eu falei, o resultado incomum. É o que eu falei, o resultado incomum. Balança? Eu acho que o resultado incomum balança dos dois lados. Porque esse clássico é capaz de fazer isso, né? Pela importância, pelo tamanho do clássico, né? O Mano acha que é o maior clássico do futebol mundial, né? Mas a revista 442 da Inglaterra diz que esse é o 22º clássico mais importante do mundo. Quem é 442? Esquema ultrapassado, Pascoal. Eu daria importância se fosse a 4141, que hoje é a esqueminha da moda. Bom, é só para citar. Lá nessa revista... Não, é o seguinte, não é o maior clássico do mundo. Mas também não é o 22º, pelo amor de Deus. Na revista... Não, tem coisa errada. Não que uma revista inglesa falou. Lógico, ela não é a Bíblia do futebol. Tá? Ela não é a Bíblia do futebol. Eu não acho o maior clássico do mundo, mas o 22º também não é. Então, Longe qual é o disso. maior clássico do mundo? Olha, eu acho que é Celtic e Glasgow Rangers, né? Pra mim, o maior é Boca e River. Pra mim, o maior pode ser clássico do também. mundo Mas é aí Boca que e tá, River. Dois times que estão acabando. Mas aí que tá, uma coisa que precisa entender. Quando você fala qual é o maior clássico do mundo, quais são os critérios? Rivalidade. É repercussão? Não, rivalidade. Então, Repercussão esse jogo não vai ter na Europa. Barcelona e Real tem, Madrid? como não? Não, Barcelona e Real Madrid tem uma repercussão monstruosa. Hoje é o maior clássico do mundo. É muito Por maior. repercussão, sim, mas por rivalidade, por tradição, por história. Por exemplo, E o Fla-Flu? PVC falou uma coisa ontem que me deixou mais convicto de que esse não é o maior clássico do mundo e também não é o do Brasil. Entendeu? Por quê? Porque em determinado momento da história, o Palmeiras caiu demais. E o São Paulo ocupou o lugar do Palmeiras. Em determinado momento da história, Corinthians e São Paulo era muito mais clássico do que Corinthians e Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras foi para a segunda divisão 2 vezes, tinha times ruins, era goleado por todo mundo. Então, um clássico que quer ser o maior do mundo não pode ter isso. Mas não pode ter mas isso. na época dos 23 anos sem título, que o Corinthians também tinha times ruins, Corinthians e Palmeiras também eram grandes clássicos. Então, mas Lembra daquele 4x3, gol do Adãozinho? Mas Corinthians isso também não ganhava nada. Tá, então, isso que eu estou te falando. Mas? Naquela época, nenhum time foi destronado por outro. Na década de 1990... Se você perguntasse a um corintiano qual era o maior rival dele, Por exemplo, ele o dizia que era Barcelona São Paulo. nunca deixou de ser o maior rival do Real Madrid. O gremista jamais vai dizer que o meu maior rival é Foi o o Gaúcho de Passo Fundo. Não é. É o Internacional. Não é o Internacional. Você entendeu? No Rio de Janeiro, isso acontece também porque... O Flamengo e Vasco hoje tem mais rivalidade que Fla-Flu. Então, percebe? Mas no passado foi o Fla-Flu. Então, talvez pelo fato também de a gente ter vários times nesses estados, dilui um pouco a rivalidade. No momento é o Corinthians, no momento é o Palmeiras, no momento é o São Paulo, já foi o Santos, ontem foi o Flamengo, o Fluminense, hoje é o Vasco, no passado foi o Botafogo. E no Rio Grande do Sul é sempre o Grenal. E em Minas Gerais teve uma época que o América era o grande rival. Era o América. E não tem tanto... não é aquela coisa visceral que tem no Sul e em Minas Gerais. Não tem, percebe? E isso existe, na minha opinião,
pela história, que eu nunca vi, gostaria muito de assistir, um Celtic e Rangers. O Celtic Rangers tem outros componentes, Ah, né? ali é questão questão religiosa, religiosa, tem tudo isso. Né? Tem tudo isso. Que engorda a Exa- rivalidade. Exatamente, entendeu? Não, mas é que discutir qual é o maior é muito subjetivo, né, Pascoal? Porque cada um vai ter uma predileção e eu respeito. Tô brincando aqui. Eu só Mas queria com relação- ressaltar um aspecto desse clássico que a gente às vezes deixa passar batido. O Corinthians entra em campo com 5 jogadores com menos de 1,70 m. E isso pode ser importante no clássico, porque a bola aérea do Palmeiras é muito importante. Então o Corinthians entra com 5 jogadores com menos de 1,70 m. Essa é uma preocupação que eu acho que o técnico do Corinthians não viu. Mina e o Vitor Hugo, o que eles são bons e eficientes no jogo aéreo é uma coisa que o Corinthians tem que se preocupar. Devem ser marcados Os dois por quê? laterais- Bueno e Pablo. Os dois laterais são menos de 1,70 m. Mas laterais, aí geralmente Os dois costumam laterais. ser baixos. Mas aí você começa a tirar os caras da área. Aí você começa a botar os caras, tirar os dois laterais pro rebote. Aí o Maicon é pequenininho. O Romero também não é alto. Pascoal, quem Aí tem que você fazer a começa a marcação tirar dos jogadores altos do Palmeiras são os zagueiros do Corinthians, Valbuena e Pablo. O Gabriel também não é alto. Então já são os 5 com menos de 1,70 m que tem o alto e Corinthians. tinha uma impulsão Dudu é muito alto. boa e se Não, posicionava bem. Dudu é gigante. Não, o Dudu, eu o falo que juiz o do Corinthians o entra Guerra com é 5 abaixo do 1,70 m. Mas, ó, só pra... 5 abaixo do Mas 1,70 m. aí tá, acrescentar. mas aí é o que vocês estão falando. Quem é alto no Palmeiras? A exceção O de Mina- Mina e Vitor Hugo. Mais Não ninguém. tem. O Giroto é desse tamanho. O Guerra é pequeno, o Rafael Veiga é pequeno. Ah, perdão. O André Gil- O Felipe Melo, tá Felipe falando. Melo é alto. O Felipe Melo é alto, os dois Ah, é, zagueiros são Felipe Melo, altos. Felipe Melo. Zé Roberto é alto. Não, o Zé Roberto não é alto. Não, não é. Roberto é Não é. Pascoal, Não para. é. Quer Zé brigar por Roberto causa não de é. 4, 5 centímetros? Não, acho Mas que tem eu gente que briga por verdade. 400. É isso que você fala? Sim, um amigo meu japonês tivesse Vai, 2 a fala mais. rápido. Mas o negócio é o seguinte, com relação ainda ao que o Flavinho disse a respeito do clássico, Benja, eu acho sim que esse clássico tem um peso 10, tá certo? Se a gente fizer qualquer comparativo, tanto para bem quanto para mal. Palmeiras, se perder, o Eduardo Batista será pressionado mais do que já está e o Carille também. Inclusive, Pascoal, eu tenho a informação de que existe, não é uma corrente, é uma correnteza, tanto dentro do Corinthians quanto dentro do Palmeiras, pelo nome do Vanderlei Luxemburgo. Caso aconteça aí um tropeço que seja gritante, como o Ben já citou aí, o Palmeiras perde aí de goleada do Corinthians, ou o Corinthians perde de goleada do Palmeiras, existe sim uma correnteza aí, tanto no Parque São Jorge quanto dentro do Palmeiras ali no Parque Antártica, a respeito da possibilidade do Luxemburgo assumir Mas os se for dois um times. 2x1... Não, aí tudo bem, minimiza. Não, o que eu queria dizer é o seguinte: o Luxemburgo sempre foi o homem do André Sanches. Sempre. Sempre. E ele encontrou rejeição dentro do Corinthians, por parte do presidente Roberto de Andrade, porque o Roberto queria deixar claro para todo mundo que quem era o presidente era ele e não o Andrés. Agora, com essa composição que aconteceu nessa reunião de segunda-feira, para evitar lá a tentativa de impeachment do presidente, eu não sei até que ponto ele foi obrigado a fazer concessões. E, de repente, uma delas seja a contratação do Vanderlei Luxemburgo, que é o treinador preferido E isso do é André informação, viu, senhor Marinho? Não é feeling, não. Então Não é vou te dar uma chutômetro, outra não. informação. Vou te dar uma outra informação. informação. Porque desde janeiro eu ouço falar que o Luxemburgo vai para cá, o Luxemburgo vai para lá. O Luxemburgo falou para mim que não recebeu a ligação do Corinthians. Não, mas agora Não, é não, diferente. mas eu não falei que ele Não recebeu recebeu. ainda. Não. Mas tem uma corrente muito forte dentro do Parque São Jorge, Benja. Caso do Carille Olha, tropece, olha, pra tinha- o contratar cenário é um outro, A Vanderlei. corrente também outra- tinha no passado. A corrente é a mesma. A correnteza é a mesma, gente. Sim, mas agora o cenário é outro. Mas o todas- presidente, Ó, o presidente estava Giovanni. batendo de frente com todo mundo, foi lá e contratou sozinho o Cristóvão. O Oswaldo, ele quis o Oswaldo, blá, 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 blá. Por quê? Porque naquela época ele se sentia mais seguro do que até segunda-feira passada. A última vez que eu perguntei para uma figura importante do Corinthians a respeito do Luxemburgo. Ele escreveu, o Ben já leu aqui, com letras caixa alta, né? Não. Tá, o que você fala sobre futebol? A Futebol, verdade no futebol. dura 24 horas. Obrigado. Mas é verdade isso aí. A verdade Sim, eu não sei, dura 24 mas horas. eu não estou duvidando de você. Não, Só eu que tô- naquela na época época era o uma cenário era situação. um. É. Hoje é outro completamente diferente. mas o cenário eu do conhecendo Corinthians